Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão sem notar a trave que está no teu próprio? Emmanuel comenta na lição 52 do livro Ceifa de Luz, em Família Espiritual. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência em que nos espelhamos uns nos outros não para criticar-nos, mas para entender-nos através de bendita reciprocidade nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim é que no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões dos outros a fixarem unicamente nos direitos que julga pertencer, que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias, que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir, será talvez de todos nós aquele que mais exige entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. É interessante, né, que quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus, ele impõe para a gente essa coisa como condição, né, de você aprender a amar ao próximo como a si mesmo, né, e amar a Deus acima de todas as coisas. E tem um determinado momento do Evangelho que Jesus fala também que, inclusive, a gente deve aprender a amar os inimigos. E fala isso até como novidade para a época, porque no Velho Testamento absolutamente não se vai encontrar nada nesse sentido. Pelo contrário, né? Tinha até tem vários versículos, vários textos, né, falando do inimigo com muita veemência. Jesus não, fala que o amor é o mais importante, que inclusive até aqueles que a gente identifica como os nossos inimigos. Existe um capítulo estudado aqui na doutrina espírita sobre o amar os inimigos, em que Kardec tem a preocupação de dizer para a gente, né, que amar os inimigos não é você morrer de amor por eles, não. Até porque a parte, isso é questão de física mesmo, os opostos eles acabam não tendo essa assimilação, né? A gente acaba tendo mais afinidade com aqueles que pensam igual a gente. Então não é possível o coração bater da mesma maneira que bate com um amigo. Ele estabelece um roteiro, mas estabelece um roteiro no primeiro momento. Olha bem como é que é a coisa, né? Para que a gente aprenda a desenvolver essa capacidade de amar o próprio inimigo. Então ele fala, não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, abster de qualquer palavra ou ato que possa prejudicar a pessoa. Se aparecer uma oportunidade de reconciliar, reconcilia. Reconciliar não significa que você vai viver ali próximo nos ciclos. Não, é só apenas você deixa a pessoa, tá bom, ele vai ter um momento dele, toda fruta tem um momento de amadurecer, né? É experimentar júbilo em vez de pesar com tudo de bom que aconteça com ele. Ele precisa que aconteça coisas boas com ele mesmo. É, enfim, retribuir sempre o bem com o mal. É o que está dizendo lá no Evangelho, e que é, assim, embora seja difícil para a gente, ele também fala assim, não é impossível. O que está sendo proposto por Emmanuel aqui hoje nessa lição vai além disso, porque esse amar, por enquanto, ele está mostrando para a gente como a gente se preserva, porque o que importa para a gente estar com um sentimento bom, a gente não ter esse sentimento de animosidade dentro da gente, que possa até fazer com que a gente seja joguete dos espíritos quando a gente for para o outro lado da vida, porque eu começar a ficar com raiva lá do outro lado, com ciúme, com ódio, com qualquer coisa, o que vai acontecer? Eu vou fazer sintonia com todos aqueles que estão nessa mesma frequência. Quando a gente fala, parece que é complicado para algumas pessoas entenderem isso, mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte, tenta imaginar um mundo que é totalmente mental, não tem mais corpo físico. Eu vou sintonizar com aquilo que eu penso. Eu pensei em mar, eu vou estar lá no mar, eu pensei na música, eu vou estar na música. Entrei no ódio, eu vou fazer sintonia com quem? Com aqueles que estão no ódio também.
Então, a pessoa que guarda ódio, guarda mágoa, ele está de joguete na mão dos espíritos. Quando ele vai para o mundo espiritual, a pessoa bota lá uma foto da pessoa que é odiada, e quando você olhar aquilo ali, você vai entrar naquela sintonia e vai estar aí nesses turbilhões aí de sofrimento que acontecem do outro lado da vida. Então, no primeiro momento, nós somos de opinião que o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente o amar os inimigos como um roteiro para que a gente possa preservar. O Emmanuel aqui ele vai além, ele vem chamar a atenção para a gente de que as pessoas que não conseguem desenvolver isso e que demonstram mais essa animosidade são as pessoas que mais precisam de entendimento e ternura. Olha a frase final, né? Será talvez de todos nós aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que desajustado na intolerância ele se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Será aquele que mais precisa entender esses valores do Evangelho, e muitas das vezes a gente sabe que na prática as pessoas acabam aprendendo através da dor mesmo, não é através simplesmente do estudo, porque traz aquilo enraizado muito grande dentro dele. O que acontece? A gente tem o nosso instinto de conservação, nosso instinto de sobrevivência, e quando ele é atacado por alguém, a gente naturalmente desenvolve um sentimento de animosidade com aquela pessoa que colocou em risco a nossa vida, a nossa integridade física, a nossa paz de alguma maneira. Então isso já é uma coisa natural. Mas o que a gente está sendo convidado agora, vai acontecer isso? Vai. Mas eu vou começar a pensar assim, é uma pessoa mais necessitada até do que nós mesmos, de entendimento e de ternura. Porque ele está mergulhado numa atmosfera que ele, só quando ele sair um dia, é que ele vai se dar conta da atmosfera que ele está. Mas é uma atmosfera de o tempo todo fazer sintonia, estar em contato com espíritos também, com pensamentos que é só voltado para vingança, para essa coisa toda, né, de raiva. E você vê assim, ele coloca aqui os exemplos que não vale a pena para né, a gente repetir durante o estudo. Mas fala de gente que só identifica o lado imperfeito do outro, que não quer esquecer ofensa de nenhuma, que só lembra dos adversários. Não vale a pena a gente ler isso tudo aqui, né, de novo, mas a gente sabe que existem pessoas assim, né? Aquelas pessoas que convivem muito próximo da gente até, e que você tem que tomar um cuidado muito grande com o que você vai dizer, com o que você vai fazer, porque qualquer coisa ela fica logo magoada, e ao mesmo tempo ela parece não ter a menor preocupação em te magoar, ela fala, né, de uma maneira, isso é normal, isso acho que todo mundo vai encontrar pessoas, né, assim nas nossas famílias, porque Deus sabe o que faz. Deus coloca os alunos mais adiantados do lado de alguns alunos que ainda estão mais retardatários para que um possa auxiliar o outro. O problema é que a gente, né, como uma maneira de defesa natural, de sobrevivência, a gente acaba evitando o contato com essas pessoas, sobre a alegação de que a gente está buscando uma saúde mental para a gente. Na verdade, a gente está deixando de ser útil também a essas pessoas, mas cada um vai fazer também naquilo que se acha capaz de fazer. A gente não está aqui também ninguém para ficar martirizando, né, tentando fazer coisas que a gente não tem capacidade ainda não. A gente tem que começar a pensar o seguinte: eu tenho que, em primeiro lugar, procurar me preservar de não estar alimentando sentimentos contrários, de animosidade, de ofensa, de ódio contra ninguém. Conseguir fazer isso, eu começo a chegar a um ponto que, olha só, aquela pessoa ele precisa de entendimento e ternura. O entendimento e a ternura, às vezes, a gente não vai nem conseguir manifestar em palavras e atos, não. Vai ser só aqui dentro do coração. A gente vai olhar para ele e vai falar, é como se fosse um filho mais novo mesmo. E ao contato com esse sentimento, a própria pessoa, sem saber por quê, isso é uma lei da física, ela já vai experimentar uma certa mudança, uma certa comoção. E, de repente, até de estar aberto para receber novas informações. E daqui a pouco, quem sabe, até está sendo, né, apresentado esses conceitos evangélicos e daqui a pouco tomando a iniciativa de estar modificando a sua vida. Mas a pessoa leva, eu já vi, isso aconteceu comigo também, com todo mundo acontece, e acontece com as pessoas, a gente leva um tempo até aceitar uma opinião como a do Evangelho, e depois leva um tempo também até experimentar, praticar e sentir o efeito. Quando começa a sentir o efeito, aí a gente vê que o caminho do Evangelho sempre foi o melhor caminho, é o caminho para a felicidade e para a nossa paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.